Estou batendo um papo com o governador do estado, Tião Viana. Governador, no bloco anterior falávamos sobre todo esse processo que tem sido realizado pelo governo do estado para minorar os efeitos da alagação e da própria situação da BR-364, apartada em alguns momentos por conta da cheia do Rio Madeira. E um fato recentemente chamou a atenção na mídia nacional, na coluna Radar da revista Veja. O colunista Lauro Jardim colocou a seguinte observação: voo comercial, a farra aérea brasileira é a forma pela qual alguns militares descontentes com o uso dos aviões têm traduzido a sigla FAB. A referência ganhou força na semana passada depois que a Força Aérea Brasileira foi escalada para fazer o transporte de cargas de Rondônia para o Acre, que está isolado por causa das enchentes do Rio Madeira. E assim ele fala a respeito dessa situação por conta dos transportes de mercadorias para o mercado local. Eu fui ler aqui os comentários de acreanos e de pessoas do Brasil inteiro, e 90% aqui desceu a lenha no Lauro Jardim, governador. Claro. Como é que o senhor vê essa situação aqui? Sentimento do povo do Acre, de autoestima, de defesa da honra. Você imagina, a elite paulista é assim, preconceituosa. O jornalista acostumado a comer caviar, fruta de Damasco, essas coisas todas, tem azia disso. Aí quer impor o povo do Acre, no século XXI, que a gente coma jabá somente e peixe frito seco. Porque quando as aeronaves da Força Aérea estão transportando alimentos perecíveis que precisam estar aqui, porque essas pessoas têm uma imagem tão preconceituosa contra o Acre, essa elite, Alain, que é algo que foi muito boa a resposta do povo acreano para eles. É como se quisesse passar por cima de uma imagem e mostrar alguém numa cabanazinha de palha ali, dizendo aquilo é a Amazônia, aquilo é o Acre. Não entendem que aqui a gente tem os filhos, que a gente quer que vivam, que cresçam, que estudem, que tenham futuro, que quer que os nossos pais se alimentem, que quer que as crianças na merenda escolar tenham alimento, que os doentes do hospital tenham direito à dignidade. E como é que a gente vai, ele dizendo que alimentos para o setor privado que foram transportados pela Força Aérea, ele quer que o governo plante batata? Ele quer que o governo plante cebola? Porque a batata só nasce em regra de todo o setor técnico de produção, em altitudes acima de 600 metros é o ambiente ideal para plantar. A cebola não dá no nosso ambiente, que já as experiências que tiveram foram mal seriam. O custo de produção é muito maior do que você importar alguns produtos. E o alho também dá acima de 600 metros. A batata é originária no Alto Peru, lá há muitos séculos passados. Então ele quer que o governo plante batata ou que o governo alugue uma montanha nos Andes para plantar batata para dizer que está produzindo aqui? Então é uma coisa descabida. Agora é o preconceito, porque eles não têm esse preconceito com as importações. Você vai no grande mercado de São Paulo e o que você vê de produtos importados ali para vender em São Paulo, que não são produzidos em São Paulo. Então é preciso romper com esse preconceito das elites contra o Acre. Agora aquilo, eles não plantam uma castanheira, eles não têm castanha, eles não plantam um pé de jaca, eles não plantam um pé de carambola, açaí. O cupuaçu, a graviola, o açaí. Aí a gente vai levando os nossos produtos. Então é preciso acabar com esse preconceito e entender que nós merecemos o respeito. Isso não nos afeta em nada, é apenas uma visão equivocada das elites paulistas sobre o Acre. Por conta desse risco de desabastecimento, em virtude da BR-364 ficar apartada por conta da cheia do Rio Madeira, alguns políticos têm usado o seguinte discurso, abre aspas, o Acre não produz nada, se fechar a BR, morremos de fome, fecha aspas. Como é que o senhor avalia essas afirmações, governador? Olha, isso é uma bobagem também histórica, conhecida. Toda época de eleição, os políticos Copa do Mundo vêm com esse discurso. Aí vem falando essas coisas. Aí eu olho quem são eles. A fazenda ficou cheia de carrapicho, ele vendeu. O outro invadiu uma área lá do INCRA e só tem carrapicho na fazenda, não tem produção. Enquanto o governo tem 46 milhões para comprar dos pequenos produtores do Programa de Aquisição de Alimento, o PAA, os pequenos produtores humildes que plantam as suas hortaliças, que você passa na margem das estradas e você vê o trabalho deles, que atendem a merenda escolar, que quando a pessoa acorda cedo, como esses aí não acordam, que criticaram, vai no Ceasa e vê às 4 da manhã o tanto de produto que está sendo comercializado pelos produtores do Acre.
o esforço das frutíferas, o programa do coco, o programa do açaí que nós estamos fazendo, o programa do abacaxi, como lá em Cruzeiro do Sul tem produtores com mais de 1 milhão de pés de abacaxi. Então as pessoas têm que romper o preconceito contra a força de trabalho do Acre. O Acre está se afirmando, porque este governo também, entendendo que nós tínhamos a responsabilidade ambiental, mas precisávamos ocupar as áreas abertas, também com produção, com frutas, com plantio de florestas plantadas para o manejo madeireiro, com o trabalho de criação de pequenos animais, da ovelha, a criação do peixe, a criação dos suínos, com o mercado exportador. Agora, o maior empresário do mundo de proteínas, o dono do JBS, está vindo ao Acre para fazer investimentos na área do peixe e na área dos suínos do Acre. Porque sabe que aqui nós temos um grande potencial exportador dessa atividade. Nós estamos na fase de uma explosão da economia rural do Acre, a partir da produção da criação de pequenos animais e do plantio de alguns serviços. Só o milho nós aumentamos em 6 vezes o plantio de milho nesses 3 anos. Quando você vai lá em Marechal Taumaturgo, você olha, tem uma indústria de feijão lá, de beneficiamento de feijão. Agora o arroz. Se você disser, custa 2,5 vezes mais a produção de 1 quilo de arroz aqui do que você comprar de fora, você dizer, é preguiça do povo? Não é preguiça, não, é viabilidade econômica da atividade. Por que o Japão vende tecnologia? Uma sacola de chip no Japão vale mais do que um navio carregado de soja do Brasil. Porque não é um produto primário. E o Japão, com o dinheiro da tecnologia que vende, compra os seus alimentos, que não produz nem arroz, que é o que mais o japonês gosta. Então é preciso deixar o preconceito contra o povo trabalhador rural e dizer, Tião, nós queremos ajudar o governo a melhorar os ramais, a melhorar o crédito bancário para os trabalhadores rurais, a fazer um perdão da dívida que eles aprenderam a entrar num ciclo produtivo mais eficiente, a romper a dependência do café, a trabalhar a dependência. Aliás, como é que está o investimento no café, governador? Olha bem, nós estamos investindo só nessa fase agora 12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Mudas. Com mudas, já conseguimos com o apoio da Embrapa, a Secretaria de Pequenos Negócios fazendo uma parte, pelo Reis, o Lorival fazendo a outra parte, para dar conta de dizer daqui que o café demora os seus meses para gerar produção, dizendo daqui a primeira etapa de produção, em 3 anos, se Deus quiser, nós não vamos ter mais dependência de importação de café. Olha a Álcool Verde o que está fazendo, daqui a pouco já vai entrar na produção do açúcar. Olha a nossa capacidade de exportação de alguns produtos que estão aos nossos olhos, como o peixe e o suíno, que nós vamos começar agora. Nós já atendemos 40% do mercado de Rio Branco com produção de aves. Tem criador de ovos que já produz mais de 90 mil ovos por dia na sua granja. Então é preciso considerar que nós estamos lutando. Eles têm que vir ajudar e não vir falar mal, Alain, porque nós precisamos ampliar o crédito para o produtor, melhorar as estradas vicinais, o programa Ramais do Povo se consolidar, melhorar o sistema de armazenamento que nós multiplicamos tanto, avançar no grão, pôr um pouco de soja assim, que eu tenho lutado para isso, e já começamos com algumas experiências. Não sabemos se vai dar certo, porque o regime de chuvas pode comprometer. O período da colheita é janeiro, fevereiro, é onde tem concentração de chuva. Você viu a crise agora no Mato Grosso, 6 cidades em situação de emergência, porque choveu e molhou a soja muito. Então, tudo envolve uma questão de viver na Amazônia, num clima tropical e num ambiente de alto calor, alta umidade e grande possibilidade de doença. Você olha o tomate. Tomate, nós temos uma fantástica experiência ali em Cruzeiro do Sul, em Mâncio Lima, do Marquinhos. É o único, maior produtor de tomate que a gente tem no Acre, em grande escala. Mas ele tem que pegar um balde, colocar argila expandida, para evitar a murcha bacteriana, para poder gerar a produtividade e a eficiência do tomate para dar lucro. Então não é brincadeira. Quanto é que está o quilo do tomate hoje? Ele está numa faixa de R$5, mais de R$5 em São Paulo. Porque subiu, porque houve uma seca. Lá, algumas regiões de São Paulo de produção estão numa fase de seca e aumentou o preço. E esse produto chega aqui um pouco mais caro. Então é isso que a gente tem que saber, que vive nisso, não tem jeito. Não dá para dizer que dá para plantar trigo no Acre. O Acre não tem altitude para plantar trigo. Agora, vamos dar a mão para o governo, vamos aumentar as frutas tropicais, do mamão, a banana, a graviola, o açaí. Aí nós estamos juntos. Agora tem que acabar esse preconceito. E indústrias que possam explorar as culturas que já são nossas. A manga, o açaí, etc. Exatamente. Só a manga, esse governo já trouxe 19 mil mudas no primeiro ano e não encontrou muita adesão dos produtores, mas estava com capacidade de trazer 500 mil de pés de manga do Nordeste. Nós trouxemos de Pernambuco. O coco nós trouxemos já 83 mil mudas
já estão plantados, já vão começar a produzir. Recentemente eu entrevistei aqui o diretor da empresa Superfoods, com sede em Hong Kong e escritórios em São Paulo, que está se instalando na ZPE. Já existem outras indústrias também nessa fase de instalação, governador, e essa é uma expectativa muito grande de quem sonha com o desenvolvimento do Acre, de ver essa zona de processamento de exportação funcionando a todo vapor. Como é que está esse processo? Claro, somados nosso plantio com o do setor privado, nós estamos chegando a mais de 3 milhões de mudas de açaí neste governo. E essa empresa está pegando o açaí nativo, que é 4 vezes maior do que a produção deles de Santa Cruz de La Serra até a região do Pando. O açaí nativo, eles já vão trabalhar com nativo na nossa região. Quem não conhece a Ladeira dos Macacos, ali em Feijó, e sabe que tem na região do Jurupari um açaí nativo maravilhoso. Quando você olha caminhões pegando açaí e levando para o centro produtor de beneficiamento, que é o Pará, e que nós vamos começar a produzir. Então a agroindustrialização do Acre está começando a acontecer porque nós acreditamos nela. Nós estamos lutando. Então, ao invés de falarem mal esses adversários, deviam dizer, vamos dar mão para o governo, vamos fazer acontecer. O povo do Acre precisa de economia, de desenvolvimento, porque sem investimento não haverá futuro. E é isso que nós estamos lutando, Alain. Da madeira, às frutas, aos animais. E pode anotar, o Acre vai ser um dos mais fortes produtores da história brasileira de suínos e de peixes. Isso já está um passo de começar a acontecer, essa fase explosiva da economia rural, pela criação também de animais e a produção de proteínas. Recentemente eu entrevistei aqui o secretário Mâncio Lima Cordeiro sobre um tema que sempre no período eleitoral vem à tona. Os investimentos no Estado, o endividamento do Estado, a capacidade do Acre de adquirir investimentos para infraestrutura, para o custeio, etc., governador. E aqui sai a reportagem da Folha de São Paulo, governador, que fala de ampliação da dívida e freio nos investimentos, né, da Patrícia Góes Brito. E eu fui ver aqui alguns gráficos dessa reportagem, governador, que eu quero compartilhar aqui com o senhor, e diz assim, onde o governo investiu. Por exemplo, na área social, o senhor tem investido em média 30% de recursos na área social. E na infraestrutura, o senhor investiu em 2011 14% do recurso do Estado, 14,3% em 2012 e 11,4% em 2013. Educação, o senhor está acima do mínimo. 33%. Exatamente, do mínimo constitucional. Que é 25%. Que é 25%. O senhor está aqui, por exemplo, na saúde, que o mínimo legal é 12%, o governo tem investido 16,6%. São os gráficos aqui da Folha de São Paulo. Eu não entendi direito essa reportagem aqui, governador. É porque a Folha de São Paulo ela tem uma coisa anti-PT. Ela é anti-PT mesmo, é o papel dela, é tucana. Ela fez essa opção e acho que está no papel dela.